em psicologia na Univale, já está nas finais, nas retas finais aí de formação, está estagiando aqui conosco. E seja muito bem-vindo, Matheus. Já inicio perguntando o que de fato é o Setembro Amarelo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson. O que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é uma campanha que acontece a nível mundial e também acontece aqui no Brasil há alguns anos, para falar sobre um tema que é hoje tabu na nossa sociedade, né? Que é prevenção ao suicídio. Então, o suicídio é um tema muito delicado, muitas vezes na mídia ele é escondido, né, quando acontece, ou as pessoas não gostam de falar quando acontece na família, quando acontece entre amigos e tudo mais. Então, por isso se criou esse mês, que é um mês especial, onde toda a mídia está falando sobre prevenção ao suicídio, profissionais da área da saúde, da psicologia, psiquiatria e outros profissionais também começam a falar sobre esse tema, porque a gente entende que falar sobre isso também ajuda a prevenir. Então, a gente fala sobre como acontece, como evitar, traz alguns dados para mostrar a gravidade do problema, tanto no Brasil como a nível mundial também. Então, por isso que é importante a gente trazer a campanha de Setembro Amarelo, né, e aqui na empresa a gente está trazendo para os funcionários também levarem para seus amigos, para sua família, né, conversar mais sobre isso e quebrar um pouquinho desse tabu, que é falar sobre a questão do suicídio no Brasil, né? Pode passar, por favor. Poderia trazer um pouco mais sobre esses dados para a gente, por gentileza? Sim. Então, falando de alguns dados, tá, principalmente no Brasil. Tá? No Brasil, o número de suicídios ele cresceu 11,8% em 2022, na comparação com 2021. Então, de acordo com o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil realizou 16.262 suicídios em 2022, né? Teve um registro desses números. Uma média de 44 por dia. Então, vejam o número alarmante que a gente tem no país de suicídios. Esse número ele vem crescendo, e isso devido a vários fatores, né? Um dos principais motivos que existe pesquisa mostrando é por conta da questão da ansiedade no Brasil, que acaba aumentando ano após ano. Muito em função da nossa desigualdade social, ou seja, a gente tem hoje no Brasil uma desigualdade social muito grande, que leva as pessoas a se frustrarem economicamente, não conseguirem atingir seus objetivos, se endividarem. Então, hoje o brasileiro é um povo que é muito endividado, né? Em muitos níveis de registro em Serasa, por exemplo. Então, essa insegurança financeira, né, leva a uma ideação suicida como um último recurso, né? A pessoa não vê mais saída na sua vida, então acaba acontecendo isso. Por isso que nós temos muitos suicídios registrados por dia no Brasil. E ele é um dado muito alarmante também, porque ele acontece ano após ano, ele vem aumentando. Embora a economia no Brasil mostre índices que mostre o aumento, né, da nossa atividade econômica, ou até um pouco da diminuição da desigualdade social, a nossa desigualdade social é muito grande. Então, hoje, não só no Brasil, mas como outros países que não têm uma segurança social mais elevada, os índices de suicídio são maiores. Se a gente comparar com países mais desenvolvidos, onde a gente tem menos desigualdade, né, a gente vai ter menos números de suicídio. Países mais desenvolvidos, como Noruega, Suécia, os níveis de suicídio, os números de suicídio são bem menores que a gente tem hoje no Brasil. Embora no Brasil a gente esteja um país, né, muito grande, né, então a gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas, né, não é por conta, a gente não está falando aí em questão numérica, né, é proporcional mesmo. Nós temos mais suicídios aqui proporcionalmente a qualquer país desenvolvido. São realmente dados bem alarmantes, bem assustadores. E qual que é a faixa etária que tem mais incidência na questão de suicídio? Então, aí tem um outro número que é bem preocupante, porque a gente encontra ali um nível de suicídio maior entre os jovens, né? Então, de 15 a 29 anos, a gente tem o maior índice de suicídio. Então, muitas vezes,
é um outro tabu que a gente tem na sociedade, né? Quando a gente pensa em suicídio, a gente pode pensar que são pessoas mais velhas, né? Que estão numa questão de financeira ou de vida mais avançada e que se encontram perdidas e aí, por algum motivo, cometem suicídio. Mas não, a gente tem um número maior entre jovens de 15 a 29 anos. Então, veja que a partir da adolescência, né, até ali um jovem adulto de 29 anos, que acontecem esses suicídios. Então, como eu falei no início, a gente está falando de ansiedade. A gente está falando de jovens que estão ansiosos, tanto para a questão financeira, mercado de trabalho, cobrança e tudo mais, falta de perspectiva, muitas vezes, no mercado de trabalho, na educação, que acabam chegando nessa questão da ideação suicida. E aí a gente tem uma grande barreira também, que é a comunicação com os pais em casa. Então, quando a gente coloca ali um jovem de 15, 16 anos, ele tem pais, vamos colocar que sejam 35, 40 anos, é uma barreira de geração muito grande, né? Principalmente hoje que a gente está com um avanço tanto de tecnologia quanto de mudança cultural muito mais rápido do que existia antigamente. Então, os pais não conhecem como funciona ali culturalmente o seu filho, ele tem uma dificuldade de comunicação em casa e acaba não conversando com o filho a respeito dos seus problemas. Então, o jovem ali, ou ele está passando por uma desilusão amorosa, ou ele está sofrendo bullying na escola, ou ele está com qualquer outro problema que, de repente, com uma conversa em casa pudesse ser resolvido, com uma conversa de alguém mais maduro, instruindo ou dando atenção, pudesse ser resolvido e ele ter entendido aí o que realmente está acontecendo, não acontece, né? Então, os pais, eles preferem deixar o filho se isolar, né, com aquele pensamento, meu filho está na fase de adolescência, eu não consigo entender ele, não conversa comigo, ele só fica no quarto, ele só fica no celular, então aí acaba acontecendo essa dificuldade de comunicação, o que acaba deixando o jovem mais isolado. Então, as pessoas com que ele pode conversar, muitas vezes é o melhor amigo, e o melhor amigo é alguém também de 15, 16 anos, que está numa imaturidade também emocional, quanto de vida, bem grande, né? Também está totalmente imaturo quanto à perspectiva de vida ou qualquer experiência que ele tenha na vida. Então, qualquer conselho que ele for receber ali, vai ser de alguém que tem na fase de maturidade igual a ele. Não vai ter um suporte de alguém mais experiente e com uma referência que deveria ser os pais. Por não ter essa comunicação também com os pais, muitas vezes o jovem tem dificuldade de pedir ajuda de um profissional, de buscar uma terapia, por exemplo. Muitas vezes os pais também têm preconceito com isso, principalmente aí o pai, né, o pai mesmo, né, o homem, né, da família, que hoje tem muita dificuldade de buscar ajuda psicológica quando ele mesmo precisa. Então, para o filho, ele não consegue enxergar que isso também é necessário, sabe? Então, é um contexto, né, que assim é uma bola de neve se formando para acontecer alguma catástrofe, né? Que no caso ali seria uma ideação suicida por parte do jovem. Certo. Então, quando a gente fala que o jovem hoje está mais isolado, tem uma série de consequências. E uma das consequências é mais ansiedade, ou em alguns casos, mais depressão. O jovem se sente deprimido, entra em depressão e não tem com quem contar. Não pode buscar ajuda terapêutica, porque os pais têm preconceito, ou porque os pais não entendem que isso é necessário, né? E por isso que, então, que os jovens têm um número maior de ideação suicida hoje no Brasil. Se a gente pensar em países mais desenvolvidos, onde a educação, né, é mais desenvolvida, tanto a nível de escolar quanto culturalmente em casa, existe mais comunicação, existe mais diálogo, existe mais entendimento que uma ajuda profissional é válida, tanto uma ajuda terapêutica como uma ajuda de um profissional que possa ajudar com medicação, né, em alguns casos. Então, é uma série de fatores que levam o Brasil a ter altos níveis de suicídios, né? E então, quando a gente coloca ali uma informação aqui que está na tela, né, 9 a cada 10 suicídios eles podem ser prevenidos. A gente está falando justamente disso. Podem ser prevenidos por quê? Porque com o diálogo, tanto com os pais, quanto com o terapeuta, quanto buscando ajuda médica no caso de depressão ou ansiedade generalizada, a gente consegue prevenir os suicídios, né? A gente só não consegue
só acontece esse número alarmante, como a gente estava falando, porque não existe esse diálogo em casa. Não existe um diálogo da pessoa que está passando por esse problema e também conversar com pessoas de confiança na sua volta. Certo. E tem uma diferenciação entre o sexo masculino, o sexo feminino? Qual que é a maior incidência entre os dois? Sim, perfeito. Como eu estava falando aqui, né, comentando sobre o número de suicídios, né, e esse preconceito que a gente tem, os homens têm geralmente, né? Então, o homem, por essa questão do nosso machismo da sociedade, ele já tem esse preconceito com saúde mental. Então, a gente é criado assim, né, para o homem não chora, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser o provedor da família, o homem precisa demonstrar poder. Então, tudo isso, embora assim, o machismo prejudique muito mais as mulheres do que os homens, obviamente, na questão da construção de sociedade, direitos e tudo mais, e isso também tem mudado ao longo dos anos, né? A mulher cada vez mais tem espaço, tanto no mercado de trabalho, quanto em todos os contextos da sociedade, mas a gente também tem que levar em consideração que isso é um machismo que acontece estruturalmente há muitos anos, né? Historicamente no Brasil, e também no mundo. O Brasil não é um fenômeno isolado. E o homem, ele foi criado assim culturalmente, então ele tem essa dificuldade, primeiro, de pedir ajuda. Como eu falei no início, né, 80% da procura por atendimento terapêutico é por parte das mulheres. O homem, não é que o homem não sinta ansiedade, o homem não tenha depressão, né, e o homem não tenha transtornos mentais, e o homem também não passe por dificuldades que ele precisaria de uma ajuda terapêutica. O homem tem realmente dificuldade de buscar ajuda. E isso a gente pode ver não só na saúde mental, como na própria saúde física, né? Então, o homem procura menos atendimento médico. Então, a gente tem ali, né, a campanha também em outubro que fala sobre isso, sobre a saúde masculina, porque o homem não procura, ele não procura ali, ele tem um preconceito ainda hoje sobre o exame de próstata, né, de prevenção ao câncer de próstata. O homem tem dificuldade de ir no médico quando ele sente dor, ele só vai contar realmente lá, quase morrendo, aí ele procura, né, um médico para resolver um problema na emergência já. Né, não é tão preventivo como as mulheres. E na saúde mental isso não é diferente. O homem não busca ajuda, o homem não conversa com os amigos sobre os seus problemas, sejam eles financeiros, porque ele quer mostrar que ele tem um bom status, que ele não é vulnerável, que ele consegue resolver as coisas, ou menos ainda sobre questões de afetividade, né? O homem não diz, não conta para o amigo que está triste, não conta para o amigo que está passando por uma depressão, que ele está abalado com alguma coisa no relacionamento dele. É mais difícil acontecer isso entre os homens. Então, é uma bola de neve, como eu falei na questão dos jovens. O homem não procura ajuda, isso vai acumulando, ele entra em depressão, ele esconde isso da família, ele esconde isso dos amigos. E a depressão, eu não sei se alguém já passou por isso aqui no grupo, mas a depressão, ele é um processo que ele vai consumindo a tua energia. Né? Então, vai chegar numa parte que você vai estar tão sem energia que você não consegue mais enxergar a perspectiva de conseguir sair daquele buraco. Então, aí é onde entra ali a ajuda de medicação e a terapia, para te ajudar a enxergar essas perspectivas. Mas a depressão, ela vai te levando para esse buraco, né, que fica muito difícil você sair sozinho, sem a ajuda de um profissional. O homem procura não procurar ajuda, ele se coloca nesse lugar, então por isso que existe ali um número muito grande, né, maior de prevalência de mortalidade por suicídio no sexo masculino. Então, trazendo um pouquinho mais números para vocês, né? Entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil. E os dados apresentados no boletim apresentam maior risco de suicídio em jovens do sexo masculino, comparado ao sexo feminino, 3,8 para 5,1 no sexo masculino, e de 1,6 para 2,9 no feminino. Então, olha o tamanho da diferença que tem, né, do sexo feminino para o masculino. A mulher, né, ela procura ajuda mais fácil. Então, a mulher tem uma maturidade emocional na nossa sociedade muito maior, né? Todo mundo sabe disso. A mulher, ela procura ajuda tanto física, quando ela está sentindo alguma coisa, ou quando ela acha que pode ter alguma coisa, ela já procura um médico.
Muitas vezes, na família, é ela que manda o marido, né, o namorado, procurar um médico, ela que marca o exame para o marido, ela que incentiva o marido a procurar o médico. Só que na saúde mental, esse processo ele é um pouco diferente, porque a mulher ela não consegue perceber quando o homem está escondendo algo. É claro que em alguns momentos ela vai conseguir perceber alguns sinais de depressão, por exemplo, mas quando esses sinais de depressão já estão aparentes, já é lá no final, né? Já é quando a pessoa está realmente no estado depressivo mais profundo. E se ela não tem alguém presente ao lado dela, ao lado dele, que possa ajudar com isso, ele vai, né, acabar se isolando e muitas vezes, ou por questão financeira, ele não consegue pagar suas dívidas, ele não consegue manter a família, ele se sente incapaz, ou ele foi demitido, está sem emprego, ele se sente fraco, se sente inútil, ele pode terminar um relacionamento onde todo mundo fica realmente, né, abalado, triste quando termina um relacionamento. O homem ele está sozinho naquele momento e o que o homem geralmente faz? Né? Ele quer mostrar que está bem, ele quer mostrar que está tudo certo, que para ele nada está acontecendo. Então ele cria uma proteção ali, né, como se fosse uma máscara, onde ele vai mostrar para a sociedade que ele está bem, mas na verdade ele não está bem. E isso acontece, se a gente for ver, assim, em vários aspectos da vida que acabam mascarando esses sintomas no sexo masculino. E aí, se a gente pensar também, a gente ter mais homens na segurança pública, por exemplo, hoje o número de homens na segurança pública é 70%, né? Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa que está na segurança pública, né, daí eu estou falando de polícia militar, qualquer tipo de polícia, ele tem acesso a uma arma, né? E a arma é o modo mais fácil de tirar a vida, né? É mais letal, digamos assim. Então, o número de suicídio entre profissionais da área da segurança pública é muito alto. Por quê? Ele tem acesso a ferramentas para fazer isso. Então, já é um outro fator que contribui para esse alto índice de suicídio masculino. Primeiro, ele ter medo, né, de expor seus sentimentos, de procurar ajuda, e, consequentemente, ele vai entrar para esse caminho de depressão, não vai se comunicar e não vai ter nenhum tipo de ajuda para sair desse momento mais depressivo que ele está. São realmente dados muito alarmantes, né? Eu foquei principalmente no dado ali entre adolescentes de 10 a 14 anos, que realmente assusta muito. A gente não faz ideia o quanto que isso afeta realmente os adolescentes, as crianças. São realmente dados muito altos, bem assustador. Sim, pode passar o slide, por favor. Então, quando a gente fala ali em prevenção ao suicídio, a gente está falando também de cuidar da saúde. Como eu estava falando ali, as mulheres procuram mais ajuda, mas existem fatores básicos, né, de cuidado com a saúde. Quando a gente fala básico, é básico, mas é difícil de fazer. Eu sei que é difícil de manter todos esses itens em dia, mas o que a gente pode fazer, né, é falar sobre isso. A gente tem um entendimento de que isso é necessário para a gente ter uma boa saúde mental. Então, eu vou colocar para vocês aqui alguns pontos que ajudam muito a você ter saúde mental. Né? O que é ter saúde mental? É você estar num estado mental ali onde você não está com muita ansiedade, não está com muita depressão, está num nível razoável, né, desses dois sintomas, digamos assim, porque hoje, né, com a pressão do mercado de trabalho, é normal a gente ter uma ansiedade durante o dia a dia, por cobranças financeiras, a pressão de sustentar a família, de ter um emprego e tudo mais. Então, é normal ter ansiedade. A ansiedade ela é um mecanismo de defesa que nós temos no corpo, que é para um sinal de alerta, né? Então, é como se você tivesse Imagina que você está na floresta, você ouve um barulho de um leão. Você sente ansiedade porque sabe que tem um leão perto. Então, você não vai caminhar em direção de onde vem o barulho. Então, a ansiedade, ela te protege realmente de vários perigos. É um sinal de alerta. Mas quando essa ansiedade, ela é uma ansiedade mais generalizada, ou seja, você começa a ter essa ansiedade mais presente no teu dia a dia, por motivos muitas vezes irreais, né, de medo de perder o emprego, de medo de não conseguir ser capaz de sustentar a família e tudo mais, isso acaba te atrapalhando.
E a parte física, né, é muito importante para que a gente tenha esse controle emocional, né, tenha o controle da nossa saúde mental também. Muitas vezes, quando a gente pensa em saúde mental e a gente fala de cuidar da nossa mente, a gente está separando a mente do corpo. Mas a mente, ela faz parte do nosso corpo. Uma coisa está ligada à outra. Não existe uma separação entre mente e corpo. Então, para a mente funcionar bem, a gente precisa ter o corpo funcionando, né? Precisa ter a parte física funcionando. Para a parte física estar funcionando, a gente precisa que a mente também esteja funcionando com saúde. Então, pensando um pouco aqui na parte física, prática de exercícios físicos. Né? A gente está falando ali de exercícios regulares, seja uma caminhada na vizinhança, né? Corrida, academia, qualquer tipo de prática de exercício físico que você possa fazer no seu dia a dia, vai liberar endorfina, né, que é um hormônio que a gente tem para nos dar sensação de prazer. É muito importante a gente liberar esse hormônio para a saúde mental. Então, qualquer exercício físico que te coloque em movimento, seja uma caminhada no final da tarde de meia hora, uma caminhada mais intensa, né? Ou ir na academia 45 minutos, uma hora, isso já faz muito bem para a nossa saúde mental. Também nos dá a sensação de realização de um objetivo, que é muito bom também para a saúde mental. Quando a gente fala também de saúde mental, a gente está falando de alimentação. Então, ter uma alimentação balanceada. Eu sei que também a gente for pensar assim, mas é muito difícil com a correria do dia a dia a gente ter uma alimentação legal. Mas o básico, ele pode ser feito, né? Então, você evitar consumo de açúcar, consumo excessivo de café, né? Você ter uma rotina alimentar de se alimentar nos mesmos horários, evitar, por exemplo, antes da hora de dormir, né? Ter uma alimentação mais pesada, né? Não comer carne em quantidade, não comer gordura em quantidade. Tudo isso vai te ajudar a ter uma boa noite de sono, né? Que é fundamental para o teu próximo dia. Acordar com menos irritabilidade, com menos ansiedade, sentindo mais disposto, com mais energia para começar o dia. Então, vocês já sabem como isso funciona, né? Quando a gente, por exemplo, você vai num churrasco à noite, comeu, bebeu lá, bebeu um monte de cerveja, comeu um monte de carne, comeu uma costela gordurosa lá, você vai ficar cheio, vai ficar estufado, não vai dormir bem, vai acordar no outro dia totalmente indisposto, ou com alguma ressaca do consumo de bebida, e isso vai ter consequência no teu dia a dia. Se você vem trabalhar, por exemplo, às 8 horas, com certeza você não vai estar com uma condição física e mental adequada para o teu trabalho. Você vai desempenhar um trabalho pior, né? E aí você vai sentir que está tendo menos produtividade. E aí vai vir aquele sentimento de ansiedade de não estar cumprindo com as suas obrigações. Talvez você já comece a imaginar aí que o seu chefe não está gostando. E aí entra toda aquela questão que eu estava falando da ansiedade, você não se sentir bem e achar que vai perder o emprego. E isso gera uma cobrança maior, abala a tua saúde mental também. Outro aspecto básico, mas que também eu sei é muito difícil a gente conseguir manter, é a hidratação no dia a dia. Tomar água. Basicamente é você tomar ali a quantidade adequada para o teu biotipo, né, para o teu peso corporal. Em média ali 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Como a gente faz isso, né? É simples, eu vejo muita gente aqui na empresa tem a garrafinha sempre no lado do computador, manter ali uma meta diária de consumo de água. Então, por exemplo, se você tem 2,5 litros de água que tem que beber por dia, deixa uma garrafinha de 1 litro, tomei uma, agora tem que tomar mais outra, mais meia e acabou. Né? Distribuído ao longo do dia, isso vai hidratar os seus músculos, vai hidratar principalmente o seu cérebro. Né? O nosso corpo ele é praticamente água, então o cérebro ele precisa estar hidratado para funcionar de forma adequada. É só você pensar assim, que você passa ali um tempo sem tomar água, fica com sede, você fica mais irritado. Mais irritado, você tem mais dificuldade de trabalhar, por exemplo. Então, a água é muito importante para a gente manter uma boa saúde mental. Outro ponto importante que eu coloquei aqui, que é básico, né? Tudo é básico. A gente olha assim, parece, tudo isso eu sei o que tem que fazer, mas eu sei que é muito difícil de fazer também. Então, ter um tempo para se dedicar a atividades de lazer, né? Atividades onde você faça por você mesmo. Seja um exercício físico que tu gosta de fazer, seja praticar arte. Eu gosto de pintar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar.
Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de assistir série com meu filho em casa. Então, se dedicar uma parte do dia realmente, e isso você pode até colocar num cronograma de agenda mesmo, né? Ó, eu vou das 9 às 10 da noite eu vou assistir uma série com meu marido, porque é o momento que eu vou ter aqui de lazer, até para ter aquele momento de casal, também importante para a saúde mental, manter essa relação saudável né, em casa. E então é ter um momento para si, para você relaxar, né, e não ficar se cobrando tanto em produzir algo. Então, hoje, um fenômeno que existe na sociedade, e isso já é mensurado em pesquisas, é a pessoa, ela está sentada, ela vai assistir uma série na Netflix, por exemplo, e ela está se cobrando que deveria estar fazendo algo mais produtivo. Ela está se cobrando que ela deveria estar limpando a casa, ela está se cobrando que ela deveria estar vendo aquele relatório que ela precisava entregar para a empresa, ou aquele módulo do curso que ela comprou que ela precisava fazer. Então, ela está se sentindo ansiosa por não estar sendo produtiva. Enquanto que, se a gente não tiver esse momento para se dedicar a nós mesmos, né, um momento de ócio, de lazer, vai dificultar também na questão da produtividade depois. Então, é uma ilusão a gente pensar que a gente consegue ser 100% do tempo produtivo. A gente precisa estar 100% do nosso tempo produzindo algo. Isso não existe, né? A gente não consegue estar 100% do tempo focado. Mesmo no dia a dia, durante o trabalho, você precisa ter aquele minutinho que você levanta para pegar um café, para tomar uma água, um minutinho que você olha para o lado e conversa alguma coisa com seu colega, né, para a mente aliviar um pouco a pressão do trabalho, né, da pressão das metas do trabalho. E isso também faz parte de cuidar de si mesmo, cuidar da saúde mental, né, dar um tempo maior de dedicação a você mesmo. E isso tudo, né, como eu falei, ele impacta no nosso sono. Tá? O sono, como eu falei, ele é o principal item, assim, hoje em dia, que se tem pesquisas para a saúde mental. Então, aí a gente pode falar tanto para as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno mental, né, daí a gente está falando transtorno mental, pode ser tanto um transtorno TDAH, um autismo, qualquer tipo de transtorno, o sono ele é mais fundamental ainda para manter a saúde durante o dia a dia, mas para todo mundo, né? O sono ele vai ser importante para a tua atividade da cognição. Então você precisa de um momento de meia hora durante o teu sono, o teu ciclo de sono, né, que é a fase que se chama fase REM, que é onde você está totalmente desligado, é a fase que você está relaxando e o teu cérebro está recuperando as energias do dia. Só que para chegar nesse momento de meia hora da fase REM do nosso sono, a gente precisa ter todo um contexto, né? Precisa ter 2 horas de estabilidade no sono, sem interrupções, para que você chegue nessa fase REM, depois ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que você consiga despertar e se sinta recuperado, né, pronto para o próximo dia. E o que interfere nesse sono? Tudo isso que eu falei. A hidratação durante o dia, se você praticou exercício ou não, se você, o teu nível de estresse, então se você está muito estressado, não consegue ter uma boa noite de sono, teu nível de depressão, se você está em depressão, você não consegue ter uma boa noite de sono. Tudo isso, né, ele junta tudo isso e a gente está falando de saúde mental. E ter a boa saúde mental, né, é uma estratégia de prevenção a ter uma ideação suicida que vai acontecer lá na ponta, né, quando a gente não tem tudo isso por muito tempo, a gente pode acabar entrando nesse labirinto, se perder e entender que o suicídio é uma saída para todo esse contexto negativo que a gente enxerga da vida, né? Então, assim, pessoal, só para a gente ter uma ideia, a ideia aqui agora é também realizar uma enquete para a gente saber como vocês estão cuidando da saúde mental. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é assim: quanto à prática de exercícios físicos, você considera que realiza alguma prática de exercício físico no teu dia a dia? Seja caminhada, corrida, qualquer atividade física por meia hora, 40 minutos durante o teu dia a dia. Aí agora a gente vai colocar na tela essa pesquisa. É só responder sim ou não. Você, no seu dia a dia, você tem a prática de exercícios físicos? Sim ou não? A enquete vai aparecer agora na tela para vocês. Aí vamos votar aí para a gente saber como está a saúde de vocês em relação a isso.
A enquete Pessoal, já está no ar ali, tá? Só ir ali em atividades, já vai aparecer a enquete para vocês ali no cantinho. em atividades? Isso, ali em atividades, lá embaixo no canto direito da tela. Atividades. Atividades tá aqui. Deixa eu só abrir aqui. Tá, já está ali em cima. A primeira pergunta: você sente que pratica exercício físico com regularidade? Então, só responder sim ou não. Vou dar mais uns segundinhos para vocês responderem. E pode fechar essa primeira pergunta, Anne. Daí a gente passa para a próxima pergunta. Depois a gente pode liberar os dados aqui para a gente conversar. Outra pergunta, então, na enquete ali, é se você acredita que está se hidratando da maneira adequada no dia a dia. Então, é o que eu falei, né? O consumo adequado de água é muito importante para a saúde também. Outra pergunta, você tem conseguido reservar tempo para lazer e hobbies que proporcionam bem-estar? Então, sim ou não? Responda se você tem dedicado ali no teu dia a dia um tempinho para cuidar de si mesmo, para praticar aquela atividade de lazer, hobby, seja uma hora para assistir uma série da Netflix, ou um momento para jogar bola com seu filho, para estar cuidando da família, uma horinha que você está fazendo algum hobby que te faz bem e você não está focando em produtividade, por exemplo. A quarta pergunta é: você sente que tem momento suficiente de descanso para relaxar tanto o corpo quanto a mente? Então, aí a gente está falando do momento de descanso, né, do sono, o quanto que ele é importante para você. Se você sente que dorme o suficiente, ou melhor, se quando você acorda, você tem a sensação que você se recuperou 100% durante o sono. Então, votem aí para a gente entender direitinho como está funcionando para vocês. As primeiras já foram finalizadas, estamos na última. Mais um segundinho, já pode fechar, né, para a gente enxergar. Vamos ver os resultados agora de como vocês votaram. Tem como compartilhar na tela assim, os resultados? Deixa eu ver. Vou colocar aqui no chat, pode ser? Pode ser. Tem uma pergunta no chat ali, depois, Patrícia, eu já te respondo. Já vai abrir perguntas, já te respondo aqui a tua pergunta. Não consigo colocar mensagem, imagens, só mensagens aqui na enquete, mas a primeira, você sente que Aparece a pratica opção exercícios de físicos com compartilhar, né? regularidade? É que Para mim, só aparece o Oi já está finalizado ali, não compartilhando sei a se tem tela, opção. né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o Ah, resultado agora aqui. apareceu aqui. Agora apareceu aqui. Tá, eu vou ver aqui. Uhum. Então, a primeira ali, você sente que pratica exercícios físicos com regularidade. A gente teve, a maioria votou não, mas está bem equilibrado ali, 6 a 5 votos. Você acredita que está se hidratando de maneira adequada no dia a dia? Mesma coisa, não. 6, sim, 5. Você tem conseguido reservar tempo para fazer lazer e hobbies que te proporcionam bem-estar? A gente já tem maior para o sim, menos para o não. Você sente que tem momentos suficientes de descanso para relaxar tanto o corpo quanto a mente? Temos a maioria de votos para o não, né, do que para o sim. Então, para te ver, né, assim, quase 50%, assim, né, desses pontos, a gente não consegue fazer 100%. Então, mostra o quão difícil que é realizar essas pequenas atividades. Então, olha que importante que é para a nossa saúde mental, né? A gente realizar essas atividades no dia a dia e o quanto é difícil também a gente conseguir realizar. E aí, pensa nisso a nível nacional, né, dentro de uma realidade que é diferente ainda do que a gente tem aqui hoje na empresa. Pensa numa realidade de pessoas que têm
baixo acesso à informação, menos condições econômicas que vocês têm aqui hoje, qual é a diferença maior que vai dar ainda nesse resultado, né? Se hoje aqui na empresa, né, vocês trabalham, têm emprego e tudo mais, você tem uma dificuldade ainda de realizar essas atividades que vão impactar na saúde mental. Num país como o Brasil, que tem uma desigualdade social muito grande, as pessoas que não têm acesso a poder realmente realizar no seu dia a dia alguma atividade, não conseguem dormir bem, não conseguem se alimentar bem, principalmente. Hoje no Brasil, onde tem um índice muito grande também de insegurança alimentar, né, da pessoa que não sabe se vai se alimentar durante o dia, simplesmente assim. Então, é muito grande, por isso que a gente traz todos esses dados alarmantes de suicídio. Porque é difícil para nós que já temos uma condição, né, financeira melhor do que grande parte da população brasileira, então imagina para quem não tem condições. Então, esses índices eles realmente vão ser maiores em países com baixo desenvolvimento e com maior desigualdade como o Brasil. Por isso é importante a gente trazer esses números e a gente entender que isso está próximo também da gente, né? E de alguma forma também a gente pode ajudar a essas pessoas, né, a terem uma maior saúde mental. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre como a gente pode ajudar, né, identificar alguns sinais ali de que a pessoa está passando por um momento que pode vir a cometer ali um suicídio. Mas obrigado a todos que votaram ali. Então aqui, ó, sinais de alerta, né? Quando a gente fala em sinais de alerta, é aquele sinal que ele é bem sensível, ele é bem sutil muitas vezes. Então, a pessoa, ela não vai chegar na empresa aqui, um colega de trabalho, e vai dizer assim, estou pensando em cometer suicídio. Muito difícil a pessoa verbalizar essa ideação. Pode conversar com algum amigo mais íntimo, se ela tiver um amigo mais íntimo, ou com algum terapeuta, se ela estiver passando por terapia, mas, geralmente, a pessoa que está nesse processo depressivo, que vai levar a uma ideação suicida, ela não vai compartilhar esse sentimento, mas ela dá sinais. Então, alguns sinais bem básicos aqui que a gente pode observar, só de observar esses sinais, você já pode ajudar, né? Vou colocar 3 sinais para vocês aqui, né? Mudanças bruscas de humor. Então, a pessoa, ela está trabalhando bem, quando vê você, no outro dia ela chega para trabalhar e ela está muito triste, muito isolada, ela não está se comunicando, ela está muito insatisfeita no seu ambiente de trabalho, ela está reclamando de tudo, ela não está feliz, ela não demonstra nenhum sinal positivo durante o dia, ela não consegue se alegrar com nada. Então é aquela pessoa que ela, até fisicamente, ela tem um semblante mais triste, né? Ela não consegue mostrar um sorriso, não consegue rir de uma piada que você conte. Então, a mudança brusca de humor é um sinal de alerta, porque o humor, né, ele é um sinal de depressão, né? Você pode identificar a depressão na pessoa com a mudança de humor. Existem transtornos, por exemplo, como o transtorno bipolar, que a pessoa tem mudanças de humor, pode ser durante o dia ou em alguns períodos, né? E o transtorno bipolar, por exemplo, é um transtorno que tem um grande número de suicídio, porque a pessoa ela entra num estado depressivo, né, que é parte da bipolaridade, e se ela não está em tratamento, não está tomando medicação adequada, ela pode vir a ter uma ideação suicídio e cometer o suicídio de fato. Outro sinal de alerta para observar em colegas, familiares, amigos, é o retraimento social, né? Ou perda de interesse em atividades. Então é aquele amigo que sempre ia jogar aquela pelada toda quarta-feira e deixou de ir. É aquela amiga que sempre, quando as amigas se encontram uma vez por semana, ela deixa de ir, você manda mensagem, ela tem dificuldade de responder, responde vagamente, ela começa a se isolar. Então, esse isolamento social é muito comum, porque a pessoa, por algum motivo, ela está com vergonha de algo que está acontecendo com ela, seja por questões financeiras, por questões emocionais, e aí ela entra em depressão, ela entra naquele baixo nível de energia, então ela tem aquela que a gente chama de bateria social baixa, né? Eu não quero falar com ninguém, eu não consigo ficar muito tempo em ambientes sociais com muito barulho, eu não quero mais conversar com ninguém, porque ela está passando realmente por um processo depressivo.
E aí ela vai entrar em isolamento, e com a correria do dia a dia, a gente não percebe muitas vezes, porque a gente está fazendo nossas atividades, a gente está se envolvendo com outros amigos, a gente está cuidando da família, e essa pessoa ela fica esquecida muitas vezes. Se ela não é casada, não tem um convívio diário com alguém, mora sozinha, por exemplo, pode ser que ela fique isolada por muito tempo ali e ninguém perceba que ela está passando por essa depressão. E ela mesma não perceba, porque ela não consegue identificar nela esses sinais, né? E ela não vai nem buscar ajuda em terapia ou buscando uma ajuda com medicação, com psiquiatra, por exemplo. Outro sinal, que já é um sinal assim bem grave, que é um sinal de alerta, né, que chama muita atenção, é falar realmente sobre a morte ou o suicídio, né? Aquela pessoa que ela comenta realmente assim, nossa, para mim assim, eu queria sumir agora. Não queria mais estar viva, porque eu não aguento mais. Não aguento mais esse trabalho, não aguento mais a minha família, não aguento mais qualquer problema que ela esteja passando. Ela coloca assim, né? Não aguento mais isso, eu não queria existir, eu queria sumir. Eu querer sumir muitas vezes está relacionado assim a essa ideação suicida. É só uma forma, né, mais romântica de falar, né, que quer tirar a própria vida, né, que quer cometer o suicídio. Então, esses são sinais bem importantes de alerta para a gente entender e visualizar tanto em colegas quanto em familiares, né, para quem tem filho mais jovem, né, é importante sempre observar isso, esses sinais de eu quero sumir, eu não gostaria de estar aqui, nada tá bom para mim. E a importância de atenção, né, reconhecer esses sinais, eles podem realmente salvar vidas. Então, quando a gente está falando nesse alto índice de suicídio, a gente está falando que 70% dos casos de suicídio, eles não buscaram ajuda terapêutica, né? Eles não buscaram terapia ou não buscaram alguma ajuda de qualquer profissional da área da saúde. Então, veja o quão importante que é ter esse suporte. Então, quando a gente está falando em buscar ajuda terapêutica, é uma ajuda que vai ajudar a pessoa realmente a sair da depressão. Mas uma simples atenção a essa pessoa durante o dia a dia pode fazer com que ela se movimente, né, e perca o foco dessa ideação suicida. E aí, estatisticamente, isso vai levar a diminuir o número de suicídios. Então, até existe uma pesquisa bem legal, assim, que eu vi esses dias, que fala assim, que se a gente der 10 minutos de atenção para uma pessoa que está passando por algum momento difícil, já é o suficiente para reanimar ela durante o dia. Ou seja, assim, aquele amigo que diz assim, preciso falar contigo, né? Ou aquela pessoa assim, amigo, a gente precisa conversar. Geralmente, se ela falou isso, é porque ela está passando por algum problema, né? E se você tirar 10 minutinhos do teu dia, seja para ligar para ela ou para falar até por mensagem no WhatsApp, para deixar ela desabafar e conversar contigo sobre algum problema, já vai reanimar ela para o dia, né, para passar o dia. No outro dia, talvez ela acorde melhor, ela converse de forma mais positiva contigo. Então, essa pesquisa mostrou que você só precisa de 10 minutinhos de atenção para mudar o estado emocional de uma pessoa. Então, veja o quanto importante é reconhecer sinais, tanto nos colegas de trabalho, quanto na família, quanto em amigos, né? Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não responde aquela mensagem do amigo que te mandou uma mensagem, ou de um familiar, da mãe, do pai, do irmão que mandou uma mensagem, você diz, depois eu respondo, está me incomodando agora, sempre trazendo problema, alguma coisa assim. Mas se você der 10 minutinhos, der uma atenção básica ali, já vai ajudar para mudar aquele estado de humor. E, de repente, você é a única pessoa que ela pode contar e que ela pode mandar uma mensagem. Né? Você é o apoio emocional dela no dia. E foi o último recurso que ela usou, né, para se comunicar e para buscar ajuda. Então, isso é muito importante, reconhecer sinais de alerta para realmente a gente possa, de alguma forma, ajudar, mesmo que seja com o ombro amigo, que a gente diz, né, de dar o ombro para a pessoa só falar, e depois você dá alguma opinião ali, mas na verdade a pessoa só queria falar contigo e desabafar com alguém de alguma forma. Depois, com o tempo, claro, para resolver ali aquela questão que ela está, uma depressão, uma ansiedade maior, ela pode buscar ajuda terapêutica, né, que vai ajudar ela com ferramentas ali para sair desse estado depressivo. Pode passar, Anderson. Uhum. Então, são sinais e dicas realmente muito importantes, né? Extremamente importantes, na verdade, que a gente precisa realmente saber. Muitas vezes a gente não dá atenção suficiente para esse tipo de assunto, mas
trazendo esses dados todos, a gente vê o quão importante é. Trazendo para um lado profissional agora, Matheus, como que a saúde mental ela influencia no ambiente de trabalho, né, no dia a dia da pessoa no trabalho, na satisfação do ambiente de trabalho? Tem algum passo, alguma dica importante para a gente superar esses fatos? Sim. Ó, como eu falei ali, né, a gente é um contexto, né, a gente não é uma pessoa no trabalho e uma pessoa com a família. Aquela coisa assim, deixa os problemas em casa, não existe, né? Ou deixa os problemas do trabalho no trabalho, chega em casa e você é uma outra pessoa. Isso é uma utopia. A nossa mente, ela funciona 100% de forma integrada. Você não consegue se isolar dos fatos quando sai do trabalho ou se isolar de problemas familiares quando vem para o trabalho. Então, tudo isso está interligado. Você está com um problema familiar, você está no trabalho, você vai ser afetado, com certeza. Não tem como se isolar completamente, né, de forma fria e ser uma máquina de trabalho. Assim como se você estiver sofrendo um assédio moral no trabalho, estiver com muita cobrança no trabalho, está se sentindo insatisfeito no trabalho, você vai chegar em casa mais triste, mais irritado, e isso vai refletir também nas suas relações pessoais. Então, todo o estresse que você tem é um contexto, né, que vai se refletir tanto no trabalho quanto na família também. Certo. A gente vai abrir agora um pouco para as perguntas, né? A gente teve a pergunta da Patrícia ali, eu acho que já foi respondida. Só dar um sinalzinho aí, Paty. A gente tem a pergunta da Annelise. Se vocês quiserem fazer perguntas no chat ou posteriormente abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade. Matheus, Sim, como que as só empresas... deixa eu... Pode falar. Oi? Pode falar. Tá, eu acho que só deixa eu falar um pouquinho aqui, finalizar com a estratégia de prevenção, aí eu vou responder a Patrícia, que eu acho que foi no outro contexto que eu estava me perguntando ali. Tá. Mas, como eu falei ali, a estratégia de prevenção, né, gente, é manter esses hábitos saudáveis no dia a dia, para a gente poder ter uma boa saúde mental, né? Práticas de relaxamento, né? Isso aí já é, hoje em dia eu sei que seria, né, já um nível a mais, né? Seria um nível mais elevado, assim, de consciência, mas a gente pode buscar também, né? Que é prática realmente, assim, de mindfulness, né? De a gente focar no dia a dia, focar no presente, na verdade. Focando no presente, a gente não está nem ansioso nem depressivo. Então, a meditação e a yoga são fundamentais, assim, são práticas que te levam a focar no presente. E tanto a meditação quanto a yoga não precisa de ninguém para fazer junto contigo. Você pode colocar no YouTube ali prática de meditação, você vai ter de forma gratuita uma meditação guiada ou uma yoga, atividade de yoga para você fazer em casa, né, que é a atividade mais de questão corporal e foco no presente. Então, atividades que você pode realizar para aliviar a sua mente, deixá-la mais estável para o dia a dia. Você pode fazer tanto no início do dia quanto no final do dia, para te ajudar no foco no presente. Tá? Então, ali, meditação e yoga são duas práticas que são bem legais. E, principalmente, né, a gente falando em trabalho, que você perguntou, Anderson, fomentar um ambiente de apoio e empatia entre os colegas, né, que é aquela coisa de entender o colega quando ele está com algum problema, né, se está disposto a ajudar sempre, identificar aqueles sinais de alerta e se colocar à disposição, né, do colega quando identificar algum desses sinais. Por mais que você não tenha uma intimidade com o colega, como eu falei ali, aquela pesquisa mostrou, né? Só de você perguntar para ele, tá tudo bem? Posso te ajudar de alguma maneira? Quer me dizer alguma coisa? Quer conversar ali sozinho comigo? Né? Eu vejo aqui no RH também as gurias estão sempre, né, dispostas a isso. Se alguém estiver passando por algum problema, quiser só relatar ali alguma coisa que está acontecendo, para de alguma forma, né, o RH possa ajudar. Então, são pessoas que vocês têm de apoio dentro da empresa, assim como qualquer colega, né, poderia estar, mas o RH ali está à disposição para essas demandas mais pontuais, para melhorar o ambiente de trabalho, né. E aí eu queria trazer só um... Pode passar ali, Juan. A rede de apoio, né? Então, a rede de apoio são os familiares, colegas de trabalho e todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas também a gente tem canais que podem ajudar você, se você estiver passando por alguma questão psicológica, né? E precisa de ajuda profissional. Então, aqui eu vou citar a clínica da Univale, a da faculdade, ela está disponível, a clínica de psicologia. Nós temos lá atendimento gratuito, então você pode entrar em contato com esse telefone que está na tela,
Você vai falar com a secretária, vai fazer um agendamento gratuito, é uma terapia que ela é semanal, tá? Terapia normal ali, que é feita por estagiários do curso de psicologia, supervisionada por um profissional da área de psicologia. Então, assim, toda a qualidade que você tem em qualquer atendimento terapêutico, você vai encontrar lá. Tem todo um programa bem estruturado de atendimento. É muito legal o projeto que nós temos lá. Então, esse telefone aqui é o telefone de contato. É um telefone WhatsApp, pode mandar mensagem lá dizendo que quer marcar atendimento. Eles vão te colocar na fila, se tiver fila de espera, ou vão te colocar já, marcar uma data de atendimento, né? Tem também ali o Centro de Valorização da Vida, só ligar no telefone 188, que aí é um contato de apoio emocional, se alguém estiver passando por alguma situação, alguma crise de ansiedade, ou algo assim que seja o caso de conversar com alguém só e não tenha esse apoio emocional, seja de amigo ou familiares, liga no 188, que tem pessoas lá 24 horas para conversar contigo, para te dar esse apoio e depois uma orientação de procurar uma terapia, né? E tem também aqui na empresa, né, tem o cartão de todos, que é a Clínica Amor Saúde, que tem consulta com especialista, tanto com psicólogo, pode marcar terapia lá, quanto com psiquiatra também para quem precisar de medicação. Então, são redes de apoios que tem disponíveis, tanto para terapia, quanto para um apoio emocional mais imediato, né, para quem não tiver alguém que possa ajudar no momento mais de crise ou de sofrimento, assim que esteja passando. Mas respondendo ali, Patrícia, a tua pergunta, conseguimos detectar sozinhos se estamos com ansiedade ou depressão? Como saber quais os principais sintomas para buscar a ajuda de um profissional? Então, assim, falando de ansiedade, né? A ansiedade é a gente imaginar, né, o futuro. Então, é pensar muito tempo no futuro, de forma prejudicial. Tá? Quando a gente fala em ansiedade, como eu disse, a ansiedade normal, ela é benéfica. A gente precisa ter ansiedade para identificar os perigos. Então, quando você está andando numa rua escura e identifica alguém que você acha que vai roubar o seu celular, por exemplo, você vai atravessar a rua, vai tentar evitar essa pessoa. Antes disso, você vai ter ansiedade, que vai te dar um sinal de alerta para isso. Ok? Então, a ansiedade, nesse caso, ela é uma ansiedade que é boa, ela funciona para a tua saúde. Agora, quando a ansiedade ela te impede de realizar algo, é um sinal de alerta. Ou seja, quando a ansiedade ela te impede de focar numa atividade de lazer sem pensar em trabalho, por exemplo, ou sem pensar em produzir algo, é um sinal de alerta. Quando você senta para ver um filme que tem duração de 2 horas e você em algum momento se sente desconfortável, sente que precisa levantar, não consegue focar por muito tempo naquele filme, é um sinal de alerta, é um sinal de ansiedade. Quando você vai dormir e está pensando em muitos problemas, aquela hora a gente deita na cama e vem um monte de problema na cabeça, né? Um monte de pensamento, e você não consegue dormir assim depois de meia hora deitadinha ali, é um sinal de alerta, é um sinal que a tua ansiedade está muito alta. Então, primeiro, né, fazer esse checklist dessas coisas básicas que eu falei hoje aqui para a tua saúde mental. Se isso estiver sendo cumprido e você ainda continua com essa ansiedade, né, buscar ajuda profissional, né, buscar uma terapia que pode te ajudar. Hoje a terapia, né, a terapia cognitivo-comportamental, mais especificamente, é o padrão ouro de tratamento para ansiedade. Então, para vir a precisar de medicação, por exemplo, já seria um caso de transtorno de ansiedade, né, que é algo mais grave, né, quando se torna um transtorno, que é algo mais forte, mais intenso, que te atrapalha de verdade, assim, te impede a frequentar certos ambientes, você não consegue sair de casa e tudo mais. Então, a terapia, ela consegue te ajudar a resolver a questão da ansiedade. Tá? E hoje, assim, os resultados são excelentes, né, com a terapia. No caso de depressão, ela entra na questão do isolamento. Tá? Quando você perceber que está evitando se comunicar com as pessoas, está evitando ir no teu grupo de amigos, está evitando frequentar lugares que você frequentava antes, está evitando até mesmo contato familiar, contato com o marido, com os filhos, está te irritando mais, por exemplo, isso é um sinal que você pode estar entrando numa depressão. A depressão, ela é algo bem profundo, né? Quem passou aqui por depressão, sabe do que eu estou falando. A depressão, quando está em depressão, realmente, são sinais bem intensos. Então, assim, você vai saber que está em depressão. Mas eu entendo que quando você se refere à depressão, esse caminho para chegar lá, né?
Então, são sinais que vão te levar à depressão. Então, o principal fator de risco que, se você estiver passando, ou até identificar em alguém, é o isolamento social. Porque o isolamento social ela é um sinal que a pessoa ela não está com energia suficiente para manter uma relação. Seja numa conversa, ela vai estar com menos disposição, ou até mesmo para tomar um banho, colocar uma roupa, né, e encontrar os amigos. Né, quando a gente está nesse estado mais depressivo, né, uma tristeza mais profunda, até o cuidado pessoal, né, é mais difícil. A gente tem dificuldade de tomar banho, tem dificuldade de cuidar do próprio corpo, tem dificuldade de comprar roupas novas para si mesmo, a gente não cuida da aparência, né? O homem deixa de fazer a barba, não se penteia, a mulher também está ali, não se penteia, ou se ela usava maquiagem, ela não dá mais bola para isso, ela sai de qualquer jeito. Então, ela deixa de cuidar de si mesma, é um sinal de depressão também. Tá? Então, são sinais de alerta que você pode identificar aí para buscar ajuda. Né? E qualquer sinal de alerta, né, Patrícia? Não é assim, esperar estar no estado mais crítico para buscar ajuda. Então, a terapia ela pode te ajudar também na busca do autoconhecimento, melhorar a tua autoestima, para que você consiga, né, ter uma saúde mental mais fortalecida e não entre num estado aí de ansiedade ou de depressão também. A Annelise ele perguntou, como as empresas podem criar um ambiente mais acolhedor e seguro para que os colaboradores se sintam confortáveis em buscar ajuda? Principalmente, né, e é um processo que está sendo construído aqui na Rodan, são esses canais de comunicação, né, e a pessoa, o funcionário, o colaborador, sentir a vontade em comunicar o seu desconforto. Então, ter canais transparentes de comunicação, né, eu entendo que hoje vocês estão construindo hoje, né, canais eficientes de comunicação, seja para o colaborador poder manifestar ali sua opinião e ter até um processo de avaliação que a gente está construindo agora, para que ele possa avaliar seu superior ali imediato, né, seu líder, e de forma transparente, sem medo de receber uma punição por estar colocando esses pontos negativos que ele está identificando dentro da empresa. Então, isso é muito importante, né, a transparência dentro da empresa e, principalmente, né, não existir uma punição para quando o colaborador manifestar qualquer insatisfação. Aí ele vai poder, né, relatar um caso de assédio moral por parte do líder, ou até mesmo se tiver uma dificuldade emocional que seja relacionada à família, né, que não seja algo da empresa, mas que na família, na empresa, seja o único ponto que ele se sente confortável para manifestar isso. Então, de repente o RH, o pessoal é mais empático, mais acolhedor, seja o único momento que a pessoa tenha para conversar com alguém de forma confortável. Não se sente confortável de falar com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou com o próprio marido, né, ou com a própria esposa, e ali no RH ela encontre alguém que seja um ponto de apoio emocional para ela conversar. Então, todas essas ferramentas são importantes para dar essa segurança, né, dentro da empresa. Marcelo perguntou, qual seria a diferença entre tristeza e depressão? Como perceber e buscar ajuda? Bom, quando a gente fala em tristeza, Marcelo, a tristeza é uma emoção que ela é normal, né? A gente fica triste por várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, uma frustração de desempenho no teu trabalho pode ser uma tristeza. Você se sente triste por não ter conseguido realizar algo. Você, por exemplo, eu quero ir na praia no final de semana, choveu. Eu fico triste. Mas é uma tristeza que é uma emoção que vem. Ela vem, você administra aquilo e segue a sua rotina, né? Ela não fica permanente no teu pensamento, ela não fica permanente no teu dia a dia. A depressão é quando a emoção, tristeza, angústia, ansiedade, dor, né, qualquer tipo de dor que você sinta em relação a algo, ela é persistente. Ou seja, você acordou de manhã, já vem aquela tristeza, né? Já vem aquele sentimento de tristeza mais profunda em relação a algo. Pode ser, por exemplo, um término que você teve recentemente com a sua namorada. Então, você acordou de manhã, você lembra, nossa, ela terminou comigo. Por que ela fez isso? E aí passa o dia inteiro pensando nisso. O dia inteiro remoendo, assim, né? Combinando aquela informação, e isso vai te afetar em vários outros aspectos no teu dia a dia. Então, quando essa emoção ela te traz um prejuízo,
seja um prejuízo no teu trabalho ou um prejuízo de relações, pode ser um sinal de depressão. Porque a depressão é quando traz algum prejuízo em qualquer área da tua vida, né? A dor e a tristeza, todo mundo sente. E é inerente à nossa existência, né, como ser humano. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza diariamente, inclusive. Isso faz parte para você crescer. Você sente uma dor, você aprende com isso, você cresce, você ressignifica, você continua adiante. Agora, quando essa emoção se torna persistente e te traz prejuízo no dia a dia, aí é um sinal, pode ser uma depressão, é um sinal que você precisa buscar ajuda profissional, porque sozinho é muito difícil de você sair desse estado emocional. É muito difícil você identificar o que está te trazendo esse sentimento de tristeza. Muitas vezes foi por um gatilho que aconteceu agora, como eu falei, por um término de relacionamento, mas essa depressão ela pode vir por algum outro momento da sua vida que você lembrou e que você nem sabe que é esse o gatilho que te levou a esse sentimento de tristeza. Você está associando algum momento presente, mas na verdade é algo que aconteceu lá atrás, de repente com seus pais, ou alguma outra relação que você teve tóxica, abusiva, você está de novo voltando isso à sua memória e está se sentindo triste, né? E aí você tenta encontrar uma razão no presente e não encontra. Então, por isso, muitas vezes, assim, a gente tem uma pessoa que... Aí estava conversando isso aqui no RH ontem, né? A pessoa tem tudo na vida, né? Tu olha assim para a pessoa, ela tem dinheiro, ela é famosa, e aí a pessoa comete suicídio, por exemplo. Como a pessoa fez isso se ela tinha tudo? Acontece que o tudo, né? Tudo não se resume a fama, não se resume a dinheiro. Quando a gente fala em ter uma boa saúde mental, a gente está falando em ter boas relações, a gente está falando em ter um convívio familiar legal, a gente está falando em ter uma boa relação de trabalho. E aí, muitas vezes, assim, casos famosos que acontecem, né, cantores, alguém famoso, a pessoa tinha muito dinheiro, realmente, ela tinha muito dinheiro, o financeiro não era o problema para ela, mas todo o resto, ela não tinha boas relações com a família, ela não tinha boas relações com amigos. Então, tudo isso fizeram com que ela se sentisse isolada. E todas as relações que ela teve foi por questão do dinheiro. Então, qualquer amigo que se aproxima, ela imagina que é pelo dinheiro, né? O familiar começa a procurar ela porque ela tem dinheiro. Então, assim, ter o dinheiro não é tudo, né? Claro que ajuda para a gente fazer bastante coisa, mas ele não é o tudo que a gente imagina que é. E quando acontece esses casos assim, maiores, né, de suicídio, que a gente vê na mídia, de alguém famoso, a gente fica se perguntando, né, por que a pessoa fez isso, né? Porque ela entrou em depressão, e quando ela entrou em depressão, ela não tinha ajuda, ela não tinha com quem ela pudesse contar para conversar, e ela se viu em algum momento isolada, e foi um ato, né, que ela entendeu assim que era a única alternativa que ela tinha. Vamos ver aqui, o Marcelo, perguntou, comunicação rodando. A ansiedade, sim, a ansiedade, ela evoluiu se não tratada, né? Ela evolui se não tratada, né? Para uma depressão, síndrome do pânico, algo que realmente tem que ser dado atenção. Parabéns pela iniciativa da live. Sim, não é que a ansiedade ela evolua para uma depressão, mas a ansiedade ela pode contribuir sim para a depressão, né? No sentido de que a ansiedade, quando a gente se cobra de algo, então colocando aqui em termos de trabalho, quando a gente se cobra em ser promovido, por ter uma boa produtividade e não consegue alcançar esses objetivos, a gente acaba se frustrando e entra naquele sentimento que o Marcelo perguntou ali de tristeza. A gente se sente triste e se você tem muita ansiedade, essa tristeza acaba se mantendo por mais tempo, né? Porque você vai acabar se cobrando ainda mais. Você não conseguiu a promoção, você não conseguiu aquele objetivo de meta de vendas, por exemplo, você acaba se cobrando cada dia mais e vai se frustrar inevitavelmente cada dia mais. A gente não é 100% produtivo, a gente não consegue atingir sempre 100% das nossas metas. Então a gente vai se cobrar ainda mais, vai ter um sentimento de frustração ainda mais, aí pode entrar nessa depressão. Então não são uma coisa que se transforma na outra, né? Ansiedade, depressão, uma pode ativar a outra. E no caso do síndrome de pânico, aí já é um sentimento de depressão, de ansiedade mais generalizada, que te impede de estar em convívio social. Então, a síndrome de pânico acontece em alguns momentos, pode ser até em público, você tem uma apresentação pública, ou você está em algum momento público, você sente uma necessidade de sair daquele local, né? Então, você vai ter uma falta de ar muito grande, vai sentir que não está conseguindo respirar,
esse medo de não conseguir respirar vai aumentar a tua ansiedade, muitas vezes vai precisar, né, ter uma ajuda de medicação para que você volte ao seu estado normal. E isso pode acontecer quando você estiver em casa, em um ambiente público, por uma ansiedade acumulada, né? Muita ansiedade vai te gerar uma síndrome do pânico. Isso que pode ter de consequências, né? Depois que você tiver essa crise, você pode ter medo que ela aconteça de novo. Então você vai se isolar socialmente, você vai se isolar em casa, não vai querer sair de casa, não vai querer encontrar os amigos, muitas vezes não vai conseguir nem trabalhar. Então ali síndrome de pânico, ela é uma CID para que você consiga afastamento, né, do trabalho, porque realmente assim impede a pessoa de ter o trabalho. E quando a gente fala é um transtorno do pânico, na verdade, né? Síndrome é um nome mais popular, assim, que realmente te traz prejuízos, tanto laborais quanto pessoais, né? O transtorno é tudo aquilo que te traz, né, algum tipo de prejuízo. Então, a síndrome do pânico, como você colocou, ela vai te trazer um prejuízo no teu dia a dia, porque ela vai te isolar cada vez mais, o que pode, como eu falei, acabar te gerando uma depressão, né? O isolamento social, ela gera depressão. O ser humano é um ser social que precisa se relacionar para ter aquele sentimento, aqueles momentos de felicidade. Então, quando a gente pensa assim, eu sou feliz sozinho, sozinho ninguém é, né? Só um ermitão que viva no meio da floresta lá isolado, aí a pessoa é sozinha. Mas sozinha não tem como. Você vai precisar ir no supermercado, conversar com o caixa do supermercado, né, que seja. Você vai precisar ir em algum lugar, conversar com o vendedor. Então, você vai precisar ter essas relações sociais. Quando você está numa síndrome de pânico, por exemplo, você não vai conseguir. Ou quando você está numa depressão muito profunda, você não vai conseguir sair de casa. Não vai conseguir se alimentar direito, porque de repente você não vai conseguir nem ir no supermercado comprar coisas. Né? Não quer interagir com ninguém. É um extremo que eu não sei se alguém aqui já passou por isso, é bem forte, e só quem já passou por isso sabe, né, o que eu estou falando. Então, pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Queira abrir o microfone para falar? Fiquem à vontade. Ou quer mandar no chat também? Tem mais uma aqui no chat. Ali apareceu a Patrícia. O burnout tem a ver com tudo isso? O burnout é relacionado só ao ambiente de trabalho ou é tudo, profissional e pessoal? O burnout pode ser relacionado ao ambiente de trabalho, mas pode ser também no âmbito pessoal. Né? O burnout ele é um excesso de carga, né, que você tem no seu dia a dia e acaba te fadigando mentalmente. Então, você não consegue realizar o número de tarefas que você imagina que precisa realizar. Então, muitas vezes, ele é um medo de não conseguir realizar as tarefas real. Você tem realmente muitas tarefas para realizar no ambiente de trabalho, ou em termos de relacionamento. Pode ser que você esteja num relacionamento abusivo, por exemplo, que o seu namorado, sua namorada, te demande 24 horas por dia, por insegurança, por qualquer outro motivo, e você precisa ficar sempre em estado de alerta, né? Então, aquela coisa assim, em termos de relacionamento, a pessoa que toda hora está mandando mensagem, você sempre tem que estar atento para responder rápido, senão ela já imagina que você está traindo ou que está fazendo alguma coisa errada. Então, isso pode te gerar também uma fadiga mental, que vai te gerar um burnout. Realmente, assim, é o estado onde você simplesmente vai, assim, entre aspas, né, travar e não vai conseguir realizar mais nada no seu dia a dia. Você vai sentir uma ansiedade extrema, vai ter dificuldade de respiração também, e vai se sentir mentalmente esgotada. É como se a energia fosse drenada do teu corpo, você simplesmente não consegue nem levantar do sofá quando está sentado. Então, o burnout ele pode vir de um excesso de trabalho, muitas cobranças, muita dedicação, muitas horas de trabalho por dia. Então, pode ser que você trabalhe na empresa, saia da empresa, continue trabalhando mais 3, 4 horas na empresa, ou você trabalha home office, né, e se exija mais do que a tua jornada de trabalho. Isso pode gerar um burnout também. E nas relações pessoais. Então, burnout não é só no âmbito profissional, como a gente muitas vezes pensa, mas também ele pode ser nessa questão pessoal, quando você está em um relacionamento abusivo, muitas vezes, ou quando você é aquela figura central da família que todo mundo demanda, né? Então, o pai precisa de ti, a tua mãe precisa de ti, teus irmãos sempre te demandam, tua filha sempre te demanda, você pode ter algum problema com seu filho que esteja passando, que exija mais dedicação de tempo.
Então, isso pode também te gerar uma sobrecarga emocional que te leva também ao burnout. Pessoal, mais alguém tem pergunta, dúvida, comentário para fazer? Juan? Eu queria fazer uma pergunta. Aparecer aqui. Faça, Juan. Bom dia, pessoal. Eu tenho um viés voltado para o espiritual, um viés voltado, vamos dizer assim, pelo religioso. E no meu ponto de vista, a depressão está muito atrelada ao auto-perdão. Então, em alguns casos, vamos colocar que o pai abandonou a pessoa e a pessoa entra em depressão por conta disso, mas em muitos casos a pessoa não se perdoa, ela se acha insuficiente pelo pai ter abandonado, ou por um término de namoro, a pessoa não se acha suficiente para aquilo e acaba se afundando. Então, eu queria ver sobre a visão do especialista quanto a isso. Porque eu falo isso com o meu viés espiritual, o viés de alguém que é da igreja, e a gente trata desses assuntos. Mas na questão psicológica, eu também não tenho um embasamento. Eu gostaria de aprender mais sobre isso. Sim. Muito boa a tua pergunta, assim. Inclusive, a gente tem um psicólogo muito famoso na psicologia, que é o Viktor Frankl, eu não sei se vocês conhecem, que ele sempre colocava isso, né? Que o ser humano, ele é bio, psico, social e espiritual, né? E o espiritual, a gente não está falando de ter alguma religião ou não, né? Mas essa questão espiritual mesmo, de ter algum tipo de espiritualidade na vida. E isso do perdão, né, não vamos relacionar perdão a algo religioso, né? O perdão, ele é uma prática de aceitação que a gente precisa ter no nosso dia a dia, porque, por exemplo, assim, num caso que eu estava falando até aqui agora, de um relacionamento onde a pessoa ficou muito tempo com um namorado que era abusivo, né? Então, ele era abusivo, manipulador, e ela passou 5 anos com essa pessoa até que ela conseguiu, por algum motivo, se libertar, terminou a relação. Em algum momento, ela vai entender: nossa, como eu me coloquei nessa situação por tanto tempo, como eu aceitei tudo isso por tanto tempo. E aí ela sente muita culpa por isso. Então, ela sente muita culpa por ter aceitado isso, ela sente muita culpa por ter se colocado nessa situação, ela se sente burra, ela se sente impotente, ela se sente muito vulnerável. E aí é um exercício que na terapia também a gente realiza, né, que é o auto-perdão. É você aceitar, então é uma aceitação radical, né, que a gente chama, aceitar radicalmente o que aconteceu. Os fatos são esses, realmente ele foi abusivo, eu me coloquei nessa situação, ponto final. Agora, eu me perdoo por aquilo que eu fiz. Eu me perdoo por ter me colocado naquela situação e eu perdoo até a pessoa que me submeteu a essa situação, ela que siga a vida dela, desejo o melhor para ela, ou não, desejo que ela se lasque, mas tudo bem. Eu só estou tirando ela da minha vida, né? Estou perdoando pelo que ela me fez, mas acima de tudo, assim, a gente está se auto-perdoando, né? A gente está aceitando que nós nos colocamos nessa situação por um motivo ou por outro, que estava mais vulnerável naquele momento, porque emocionalmente você não estava evoluído naquele momento, espiritualmente você não tinha entendido seu propósito de vida ou algo assim, mas se auto-perdoar é importante para tirar esse peso da culpa das costas, né? E carregar um peso de culpa, seja por uma questão de relacionamento, seja por uma questão que aconteceu profissionalmente, por um erro que você cometeu com um amigo, por um erro que você cometeu até com um familiar, com um filho, com o pai, né? É a pior coisa que existe para que a gente consiga ter uma saúde mental boa, né? A gente acaba se culpando e isso vai te impactar em várias decisões que tu vai levar no teu dia a dia. Vai se colocar numa posição de que, nossa, eu sou assim mesmo, eu errei daquela maneira, então meus relacionamentos vão ter esse padrão sempre. Eu tenho o dedo podre para o relacionamento, por exemplo. Mas no momento que você tem esse auto-perdão, né, você ressignifica isso e segue a sua vida de forma mais leve. Em alguns casos mais extremos, que a pessoa não consegue se libertar de relacionamentos abusivos, ela acaba tendo aquilo como padrão, de pelo menos eu não estou sozinho, é isso mesmo que eu mereço, é essa situação que eu me encontro. Mas não é querendo me prolongar muito, mas eu acho que é válido o relato que eu vou trazer. A minha avó, ela faleceu em 2016, só que
eu posso colocar que ela faleceu devido a um término de casamento. Então, assim, há um tempo atrás, o meu avô deixou minha avó já, eles já estavam casados há muitos anos, já tinham uns netos, e deixou a minha avó para casar com uma mulher, tipo assim, muito mais nova. E aí, desde esse período, passou acho que uns 15 anos, desde esse tempo, foi passando e ela foi ficando doente, ela foi ficando hipocondríaca, ela era viciada em remédios, chegou ao ponto da família esconder os remédios da casa. Então, síndrome do pânico, uma coisa foi acarretando a outra, ao ponto de ela ficar muito doente, e anos depois ela vinha a óbito. Então, são casos bem Sim. extremos. Sim, é muito importante, assim, só para a gente encerrar, assim, com esse teu assunto, assim, isso vocês podem notar no dia a dia de vocês, né? Quando a gente está com uma sobrecarga muito grande de estresse, a gente fica até mais vulnerável a outras doenças, né? Então, até a gripe, qualquer outra infecção viral, por exemplo, você fica muito mais vulnerável. Por quê? Baixa a tua imunidade. Então, assim, nós temos um nível de energia disponível para gastar no corpo, né, diariamente. Então, em função da tua alimentação, dos teus hábitos, tu tem um nível X de energia para consumir, né? Quando você está numa atividade alta de estresse, o estresse são vários pensamentos que você tem no cérebro. E o cérebro é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo. Então, quando você está consumindo a tua energia para processar essas informações, seja de ansiedade em relação a algo, ou com pensamento de culpa em relação a um término de relacionamento, por exemplo, como foi o caso da tua avó, essa energia é toda drenada para isso, né? Então você fica muito vulnerável, a tua imunidade baixa, você vai ficar mais suscetível a pegar doenças, mais suscetível ali a exposto de forma vulnerável à gripe, até outras doenças que podem se desenvolver em função de estresse e depressão. Então tem muito sentido isso que tu falou, e é um relato que é bem normal assim de a gente entender. Quando a pessoa está em depressão, ela começa a desenvolver várias outras doenças, né, em função de se tornar mais vulnerável, né, porque está gastando muita energia em assuntos que não precisava gastar. Como a gente tem uma energia limitada, fatalmente o nosso organismo precisa escolher onde ele vai gastar essa energia, né? Obrigado, Matheus. Certo, Juan? A Patrícia colocou ali Obrigado. assuntos de extrema importância. Obrigado, Matheus, por nos guiar nesse tema. Legal. Realmente é um tema muito importante. Eu pergunto se mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer. Muito bem, então. Matheus, Partimos para o nosso último... Oi, pode perguntar, Luz. primeiro eu queria te dar os parabéns. Acho que esse é um tema que a gente não acaba não falando tanto quanto deveria, mas eu acho que esse é o primeiro passo, né? Tenho uma pergunta bem simples. Quando tu fala lá da alimentação, hidratação, dos hobbies, e por último vem o sono, né? Eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade com o sono, e o quanto está relacionado, tu fez isso e é de propósito, e tu tem que primeiro cuidar de todos os outros para depois cuidar do sono, ou Sim. dá para tratar o sono isoladamente? Ou tudo está relacionado? Eu entendo que provavelmente tudo deve estar relacionado. E a gente fala assim, né? Uma boa noite de sono reseta o corpo. Mas às vezes o corpo é o mais fácil de resetar. A mente, a gente está sempre naquele ritmo acelerado, isso nos afeta muito. Então, eu queria saber, assim, se isso tem relação de estar naquela sequência ou não. Tem como tratar o sono isoladamente? Não tem como tratar o sono isoladamente, né? O sono, ele vai ter uma boa noite de sono, é uma consequência dos teus hábitos no dia a dia. E entra essa questão de alimentação, hidratação, hábitos de lazer para você ter uma boa saúde mental, né? E cuidar da alimentação ali é um dos principais fatores para te ter uma boa noite de sono, né? Prática de exercício físico durante o dia, para você manter o teu corpo em atividade, produzir os hormônios necessários para te ter uma boa noite de sono também. Então, tudo isso vai impactar na qualidade do teu sono. Não tem como a gente simplesmente existir uma ferramenta que você vai tratar só o sono
Se você passa o dia inteiro comendo açúcar, comendo gordura, consumindo álcool, se você não pratica nenhum exercício físico, é sedentário, e se você não tem uma atividade de lazer, né, que você possa distrair um pouquinho a sua mente. Quando a gente fala assim, corpo e mente, essa divisão ela não existe, na verdade, né? A mente é algo que são processos cognitivos que acontecem dentro de um órgão do nosso corpo, que é o cérebro. Então, assim, entender a mente como um processo cognitivo que existe ali, é como se fosse, assim, um software dentro de um computador, né? Ele faz parte do computador também. Ele não está isolado, não é algo, assim, abstrato que está no ar, né? Que não está ligado ao teu corpo. Então, tudo que você fizer a parte física, os teus órgãos, né? Com alimentação, prática de exercícios, ela vai resultar numa melhor qualidade cognitiva, melhor processamento dessas informações no teu cérebro, e isso vai ser fundamental para a tua estabilidade durante o sono, porque vai te ajudar na questão da ansiedade, e com a ansiedade controlada, você tem uma boa noite de sono. E não vai ter aquela noite que você acorda, dorme uma hora, acorda, dorme uma hora, acorda, dorme uma hora, acorda, porque você está dormindo realmente com a mente mais ativa, né, em função de um estresse que está passando no dia a dia, ou até mesmo em função da tua alimentação. Como eu falei ali, se você comer um churrasco, né, com carne gorda antes de dormir, consumir bebida alcoólica antes de dormir, teu corpo ele entra como se estivesse em pane, né? Ele passa ali 3 horas tentando processar tudo isso. Então ali o exemplo do álcool é outro exemplo. O álcool, para sair assim, completamente do nosso organismo, ele demora mais perto de 24 horas. É claro que o efeito ele passa bem antes, né? Mas para o organismo processar realmente, eliminar todas as toxinas, e a atividade que ele realiza ali demora quase 24 horas. Então, se você beber no dia, com certeza vai afetar o teu sono. Mesmo que você, na hora de dormir, não esteja alcoolizado, se sentindo bêbado, assim, o álcool vai estar processando no teu corpo e vai ter uma dificuldade de dormir, né? E aí, no outro dia, você já acorda mal, não tem um dia bom, vai estar mais irritado, já vai impactar também, né, em toda a tua sequência da semana. Então, pensando assim, ó, o álcool, uma vez que você consuma álcool durante a semana, pelo menos 2 dias da tua semana estão impactados, em termos de sono, de qualidade de sono. Você consome 2, toda a tua semana está impactada, praticamente, em processo de sono. E quando a gente fala em álcool, eu estou falando no consumo de álcool que não é um consumo exagerado, né? Não existe um consumo seguro de álcool. Nem a OMS estabelece que o consumo seguro de álcool é 0, né? Não existe consumo seguro de álcool. A partir do momento que você consumiu álcool, você já está de alguma forma prejudicando o teu corpo. Então, quando a gente fala em sono, principalmente, qualquer latinha de cerveja ou uma garrafa que você consumir, ela vai te impactar no teu sono. E alimentos com muita gordura, com muito açúcar, vai demorar mais tempo para ser digerido no teu organismo, né? Então, comendo uma carga muito grande de calorias à noite, teu corpo vai ficar processando, e essa atividade gastrointestinal, ela atrapalha no teu funcionamento do teu corpo. Então, você mesmo vai sentir uma queimação no estômago, vai sentir o teu intestino funcionando durante a noite, e isso muitas vezes vai te despertar, né? Aí tu vai acordar com uma sensação que não dormiu bem. Pessoal, agradeço aí a participação de todos. Ressalto novamente que é um tema de extrema importância, né? Esses dados alarmantes, um pouco assustadores até. Se você realmente está precisando de alguma ajuda, não se retenha, busque ajuda, fale com seu líder de equipe, fale com seu líder imediato, ou até mesmo um colega do trabalho, não se envergonhe quanto a isso. E é isso. Matheus, alguma consideração final? Não, era isso, né, pessoal? Focar nesses sinais de alerta quando a gente fala em suicídio e pensando em se ajudar, né, para não entrar num estado mais depressivo, ou ajudar pessoas próximas que vocês tenham influência, tentar cuidar desses pequenos hábitos que são pequenos, mas são difíceis de a gente ter, para que a gente tenha uma boa saúde mental, né, e pensar que o nosso corpo e mente eles são interligados, não existe essa divisão de corpo e mente. Uma coisa está interligada com a outra. Se você não tiver com a mente com saúde mental, o teu corpo não vai estar.
Se você não tiver o corpo com uma boa saúde, a tua saúde mental também não vai estar boa. Está tudo interligado. E que não existe, principalmente, né, essa divisão entre trabalho e casa, né? Trabalho e amigos. Está tudo interligado, uma coisa interfere na outra. Então é uma ilusão imaginar que a gente vai conseguir se isolar quando está em um desses ambientes, né? Atualmente continua processando as informações com as mesmas preocupações e tudo mais. Então, ter esse pensamento é importante, porque daí a gente consegue valorizar, né, a nossa saúde mental e não se colocar naquela posição de que, não, eu consigo ficar mais uma hora aqui trabalhando, eu consigo ficar mais uma hora me exigindo, é uma fase que eu estou passando, depois vai melhorar. Não, não é uma fase. Qualquer estresse que você trouxer hoje, por teu organismo, vai ter uma consequência. É inevitável. É ciência, não sou eu que estou dizendo. A ciência mostra que toda ação tem uma consequência no teu organismo, seja ela na parte física ou na parte mental. A consequência vai vir, é só esperar a hora que vai vir, né? Então, é cuidar desses aspectos para que tenha uma boa saúde mental. E aí, a gente preparou aqui até para o final. Acho que quer falar, Anderson? Sim, novamente, né, agradeço a participação de cada um de vocês. A gente vai estar presenteando as pessoas que estão presentes na live até o momento. Até o final do dia, a gente vai estar mandando um link, o RH, no caso, vai estar mandando um link com um e-book para vocês baixarem, realmente lerem. É um e-book sobre a saúde mental. E é isso, gente. Mais alguma consideração, Matheus? Perfeito, é isso. Esse e-book ele é focado em saúde mental, tá? Não tem nada a ver com suicídio, mas a gente entendeu hoje que a saúde mental é um princípio básico para a gente prevenir a ideação suicida, né? Então, a gente preparou esse e-book falando de saúde mental. É um pouco do que eu falei aqui hoje, mas tem estratégias ali para você buscar uma boa saúde mental. Conteúdo bem simplificado, assim, não é algo que eu preciso ler por muito tempo, mas são pontos importantes que vão ajudar vocês a entenderem melhor ali como cuidar da saúde mental. Perfeito. Então, pessoal, fiquem ligados no WhatsApp, que até o final do dia está disponibilizando o link ali, tá? Obrigado, então, Anderson. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.